Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A música costuma estar presente nos momentos mais simples e também nos mais especiais da maioria dos brasileiros. E com tantos tipos musicais diferentes, existe opção para todos os gostos. Em Uberlândia, nós temos a Orquestra Popular do Cerrado, um grupo de música instrumental formado por alunos e professores do curso de música da UFO, além de músicos voluntários da comunidade. E para a gente conhecer mais sobre esse trabalho, o Band Entrevista de hoje recebe Alexandre Teixeira. Ele é pesquisador e professor do curso de música da UFO, mestre em música e coordenador e regente da Orquestra Popular do Cerrado desde 2014. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, essa diversidade musical do Brasil, ela é incrível, né? Tem pesquisas que apontam em mais de 25 gêneros musicais e esses gêneros acabam se fundindo e dão origem a novos, estilos, a novos gêneros musicais. Queria saber do senhor o que explica historicamente essa riqueza musical brasileira. Bem, a nossa miscigenação, né? O Brasil é formado por pessoas de várias etnias, né? Recebeu influência da música africana, da música portuguesa, naturalmente, também da música indígena, posteriormente música italiana e espanhola e alemã, e tudo isso se misturou, formou um caldeirão que permite que o Brasil tenha os mais variados estilos musicais no mundo. É uma nossa música folclórica, aqui a gente tem o congado. E a Orquestra Popular do Cerrado é um grupo que existe para pesquisar e apresentar esses estilos musicais dentro de uma nova releitura, né? Muitas vezes numa formação instrumental não original desses estilos, mas também dando a oportunidade das pessoas conhecer essas novas possibilidades sonoras. Antes da gente entender, conhecer por dentro a Orquestra Popular do Cerrado, ela é bem característica quando a gente traz o popular e o cerrado, mas eu acho que é importante, professor, a gente fazer uma diferenciação até para o pessoal de casa, da Orquestra Sinfônica, da Orquestra Filarmônica e Orquestra de Câmara, para depois a gente falar da nossa Orquestra Popular do Cerrado. Quais são os conceitos, o que difere uma da outra? Bem, esses três conceitos que você falou, Ricardo, dizem respeito à música erudita. A Orquestra Sinfônica, embora exista também uma formação chamada Jazz Sinfônica, que se dedica a tocar jazz. A Orquestra Sinfônica normalmente são orquestras estatais que têm um apoio financeiro do Estado. A Orquestra Filarmônica já são grupos sinfônicos também, são grupos, orquestras grandes com violinos, muitas cordas, instrumentos de sopro, madeira, metais e percussão, e que se dedica mais exclusivamente, não exclusivamente, mas mais especificamente ao repertório sinfônico. A diferença da Filarmônica para a Sinfônica é que a Filarmônica é uma orquestra que vive mais de patrocínios, ela é uma orquestra paraestatal, porque geralmente os patrocínios também têm algum incentivo fiscal. Já as orquestras de câmara são grupos menores, o próprio nome diz que é para tocar em ambientes fechados, em ambientes menores, câmaras, Originalmente eram para as câmaras dos reis, dos palácios, e depois isso foi estendido para a população em outros espaços, mas são grupos menores, as orquestras de câmara. Já a nossa orquestra, ela é uma orquestra assim, instrumental, que tem como base uma big band de jazz, formada por sopros, uma base harmônica com baixo elétrico, guitarra, bateria, piano, percussão. Os sopros são saxofones, trompetes e trombones. E a gente está sempre precisando de voluntários nessa área. Fica a dica. Fica a dica e o convite. Essa talvez seja o grande interesse do público para fazer parte, para compor aí a Orquestra Popular do Cerrado. A pessoa ela é admitida através de audições, ela precisa fazer um teste, porque a orquestra hoje ela está no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, correto? Sim. A orquestra ela é mantida pela Universidade Federal de Uberlândia, através de vários incentivos, como cessão de carga horária do professor, no caso eu, investimento em pesquisa, espaço para ensaio e também bolsas que auxiliam os alunos que fazem parte do grupo. E esse grupo, ele para se receber as bolsas, é preciso ser um aluno da UFO. E a gente sempre faz, uma ou duas vezes por ano, audições públicas
em que a gente visa identificar se a pessoa lê partitura, porque é um grupo complexo, a gente precisa ter tudo anotado daquilo que o músico vai fazer, Ricardo. Então, a gente precisa realmente que o músico saiba ler partitura e demonstre isso na audição. Agora, né, nós falávamos aí dos instrumentos, o professor deu uma geral dos instrumentos, e são quantos componentes hoje? Quantas pessoas, quantos músicos fazem parte da Orquestra Popular do Cerrado? O grupo varia entre 15 e 19, né? E algumas vozes, né, são dobradas. Às vezes, por exemplo, normalmente a gente tem 2 saxofones, mas estamos com um terceiro em processo de treinamento. E a gente também visa isso, receber alunos novos que vão estar aprendendo com os mais antigos, com os mais experientes. Tem gente que já saiu da UFO e continua na orquestra porque gosta do trabalho, e também traz essa contribuição para os mais novos. Agora, quando a gente fala orquestra, né, a gente pensa em música clássica, erudita, me corrija se eu estiver errado. A gente fala popular, né, remete à música popular brasileira. E ainda vem um cerrado para dar todo esse charme aí na composição da orquestra aqui da UFO. Né, o que caracteriza, então? É uma mistura de clássico com o popular, com a música regional? Como é que o senhor definiria essa nomenclatura? O nome orquestra ele pode ser usado para grupos populares também. Nós temos orquestras de viola, de violões. E nosso repertório ele foca no popular, mas um popular de forma muito ampla, né? Às vezes as pessoas chegam lá esperando ouvir um forró e de repente não vão ouvir um samba, vão ouvir um jazz, vão ouvir uma bossa nova, né? E a gente tem também se esforçado para identificar as composições da nossa cidade. Nós fizemos um concerto ano passado com músicos locais, com Fábio Leite, né, com composições de Fábio Leite, do Cícero Mota, autores da nossa cidade, né? Então, é muito diversificado o repertório da orquestra. A gente tem também esse foco no jazz, mas pensando não como uma música americana, mas como uma música universal, que se adapta, que adquire novas colorações de acordo com a localidade, né? E no Brasil, nós temos vários estilos que são chamados de jazz latino, como a bossa nova, o maracatu e o samba. Professor, muitas pessoas estão nos acompanhando agora, curiosas, né? Até por não conhecer o trabalho, a gente selecionou aqui alguns trechos, então a gente vai colocar para você de casa para que possa acompanhar um pouquinho dos ensaios, das apresentações, e a gente segue conversando aqui então, falando da Orquestra Popular do Cerrado. Acompanhe aí. Você viu aí, acompanhou conosco um trechinho então, né, da Orquestra Popular do Cerrado em ação. Professor, qual que é a rotina de vocês? Existem os ensaios, as apresentações que acontecem apenas internamente na universidade? Vocês também têm apresentações externas? Qual que é a rotina da nossa orquestra? Bem, principalmente ensaios, muitos ensaios. Nós temos que ensaiar 2 vezes por semana, tem as apresentações, nós atendemos muito os pedidos internos da universidade com aberturas de seminários de congressos, mas também estamos abertos a outras atividades externas e, na verdade, desejosos de mostrar um pouco mais desse trabalho para toda a comunidade de Uberlândia. Vamos também
de tempos em tempos visitando cidades próximas, né? Tocamos em Patos de Minas, por exemplo, ano passado. E o repertório ele é muito diversificado. A gente, embora seja um grupo eminentemente instrumental, a gente também faz concertos com cantores, né? Preparando um repertório para a ocasião. Uhum. Então, isso vocês conseguem se adaptar de acordo com a ocasião. Sim. Né? Agora, o que a gente percebe é que talvez a própria comunidade de Uberlândia não está atenta, não tem oportunidade de acompanhar isso, né? Imaginando que fica restrito mais ao âmbito da universidade. Quem está nos assistindo, quer acompanhar, gostaria de tentar aí uma participação, mesmo não sendo aluno da universidade, como que deve proceder, professor? Bem, eu acho que a principal ferramenta de comunicação que a gente tem são as redes sociais, né? Os canais da Orquestra Popular do Cerrado no YouTube, Facebook e Instagram. Por lá é possível ver a programação nossa, os concertos, as apresentações que nós estaremos fazendo nos próximos dias. Também estamos, assim, vamos tocar nesse projeto lá no Teatro Municipal, né, daqui a pouco. Tem apresentações no final de semana? Sim, sim. O projeto Rotas da Cultura, né, e estaremos tocando no foyer do Teatro Municipal. Tá certo. Ó, vou pedir licença, senhor, um minutinho aqui. Band Entrevista de hoje, recebendo o professor e pesquisador do curso de música da UFO, Alexandre Teixeira, falando um pouco mais da Orquestra Popular do Cerrado. Vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente segue com a nossa conversa. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o pesquisador e professor do curso de música da UFO, professor Alexandre Teixeira, falando um pouco mais desse trabalho que ele está à frente da Orquestra Popular do Cerrado. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agora, esse é um trabalho que remete a um bom tempo. A Orquestra Popular do Cerrado foi criada em 2010, né? Como é que foi a evolução desse trabalho, né? O conceito, a adesão, novos participantes aí que vem se juntando à orquestra? Bem, por volta de 2008, 2010, o governo Lula implementou o Reúne, um programa que aumentou a quantidade de professores no curso de música. E a partir de então, a gente passou a ter sopro, saxofone, trompete, trombone, e houve essa possibilidade de, dentro do curso de música, começar com esse trabalho de sopros e percussão, sopros e harmonia, base rítmica. E a partir de então a gente tem trabalhado e lutado para manter um grupo e criar uma tradição. Porque, na verdade, nossa cidade é uma cidade jovem, né? Tem 100 e poucos anos, e a gente está criando tradições aí que esperamos que perdurem por dezenas e dezenas de anos. E como é que esses músicos hoje compõem a orquestra? Ele vem se renovando, a gente está numa cidade jovem, né? Muitos jovens ligados à música, à arte, à cultura. Qual que é a faixa etária dos músicos? Isso tem atraído novos talentos para dentro da orquestra? Sim, a orquestra exerce esse papel de atrair alunos, inclusive, para dentro da universidade. E a gente tem aí recebido alunos na faixa de 18 a 22, alguns que estão mais tempo, que estão se formando na faixa dos 30, e também tem pessoas que já se formaram, que permanecem no grupo e que têm dado esse apoio para a gente continuar mantendo um elevado nível. O que acontece é que o trabalho musical ele exige um certo tempo de amadurecimento. Então, depois de 2 anos que nós temos um músico que começa a entender a linguagem, começa a se desenvolver tecnicamente para dar conta do repertório, que é um repertório difícil, e aí a gente precisa tentar manter esses músicos no grupo, para justamente servir de apoio para os que estão chegando. A gente também tem tentado fazer contatos com outras instituições dentro da cidade de Uberlândia que favorecem o estudo de instrumentos de sopro, como ONGs, né? A Ação Moradia, por exemplo, no Morumbi, que tem buscado ensinar esses instrumentos, e muitos desses alunos vêm desses projetos sociais. Vêm também das igrejas, que também dão um apoio substancial à formação de grupos musicais.
Agora a gente está falando do curso de música da UFO, né, um dos mais respeitados de todo o Brasil. Agora eu queria entender, professor, como é que é essa fusão, então, da formação acadêmica, da pesquisa acadêmica da música, né, aplicada à Orquestra Popular do Cerrado. Como que esses conhecimentos acadêmicos, né, e esses avanços, essas pesquisas que vocês desenvolvem ao longo do curso, ele vem aqui, então, para dentro da orquestra? É importante falar sobre esse tema, Ricardo, porque a orquestra é um repositório de conhecimento. Assim, bem, quando a gente vai numa biblioteca, a gente pega um livro, você tem acesso a uma quantidade enorme de conhecimento. No caso da música, a gente precisa do intérprete, né, para tirar aqueles conhecimentos que o compositor colocou na partitura e trazer eles à vida, porque senão a música fica morta se ela ficar restrita à partitura. E a orquestra tem essa função, né, de trazer vida. E cada interpretação nossa é uma interpretação única. Se a gente tocar uma música como Mais Que Nada hoje e tocar amanhã, vai ser diferente. Mesmo porque a gente valoriza muito o processo de criação em tempo real do músico, o que nós chamamos de improvisação. Ele vai criar melodias novas e cada vez que ele tocar aquela música serão melodias diferentes. E dentro da universidade, a gente tem esse papel de ensinar os alunos também, falar para os alunos sobre o contexto histórico da obra, das obras, dos estilos musicais. Um samba é diferente de um jazz e quais são essas diferenças, como interpretá-las. Nós também temos um papel dentro da universidade de colocar essas coisas, essas práticas interpretativas no papel, né, permitindo que isso perdure, seja anotado e seja discutido nos seminários científicos, nas revistas científicas, né? Tem uma área de pesquisa extensa, né, chamada performance musical e interpretação. Agora, talvez esse ponto de fusão da parte teórica, acadêmica, né, com a orquestra, com as apresentações ao público, essa proximidade com novos talentos, isso permite releituras de músicas atuais, músicas de outros tempos, nesse fomento da criatividade do artista, do músico? Sim, é a oportunidade do músico praticar e fazer uma criação nova naquele momento, né? Toda interpretação é uma criação nova. E isso favorece psicologicamente, internamente, mentalmente, as pessoas que fazem e as pessoas que ouvem. Eu acho que existe uma relação muito grande entre o músico e o público. Nós sentimos o público sente a orquestra e é uma troca. Quando você está tocando, o público está interessado, a responsabilidade aumenta e aí isso muda a nossa interpretação também. Assim, não sei se aqui no âmbito da nossa conversa a gente conseguiria exemplificar, dar um exemplo, uma música que talvez ela seja muito conhecida, tocada em rádios aí, que tenha uma grande audiência, que ela recebe uma nova roupagem na interpretação de uma apresentação da Orquestra Popular? O Garota de Ipanema, por exemplo, né? Normalmente a gente conhece a versão mais simples, original de Tom Jobim, mas com a orquestra a gente tem a oportunidade de ver vários instrumentos solano. E tem um papel interessante também, Ricardo, do arranjador. O arranjador ele faz um trabalho de reconstrução da obra do autor original, ele acaba sendo um cúmplice do autor original na medida que ele modifica as melodias e modifica as harmonias e coloca novos instrumentos tocando, e às vezes você ouve um solo de saxofone e daqui em outro momento você ouve um solo de trompete, de trombone, e esses timbres, né, essa riqueza timbrística e essa variedade contribuem para uma nova percepção, uma nova apropriação da arte. E aí, de novo, eu pergunto, e o público, como é que ele reage? O público sempre fica muito surpreso com o grupo, né? Nós tocamos recentemente no bar, alfaiataria, e também no quintal, e as pessoas veem o grupo
e ficam surpresos. Poxa, nós temos um grupo como esse na cidade de Uberlândia, achei que vocês tinham vindo de São Paulo para tocar aqui. Não, nós estamos aqui gerando cultura na cidade e vamos ficar. E como é que é esse trabalho, hein, professor? Porque o professor acabou de citar 2 bares populares aqui da cidade de Uberlândia, e quando, de novo, a gente fala em orquestra, né, o senso comum imagina muitos músicos reunidos, né, num teatro, numa sala própria de audição, e não. Vocês estão com esse desafio de levar para lugares populares, Sim. lugares públicos, bares, restaurantes. Como é que tem sido esse desafio? Bem, tem todo um trabalho que envolve mover uma orquestra desse tamanho. Transporte, sonorização, espaços. Não são todos os lugares que cabem a orquestra, porque, como eu falei, é um grupo que tem 15 a 19 músicos. Mas a gente está à disposição, né, para entrar em contato e ver a possibilidade do espaço atender o grupo. Professor, e agora falando em termos de carreira, né? De novo a gente remete à universidade, né? São futuros profissionais que estão se especializando, estão estudando. Como é a carreira do músico hoje em Uberlândia, no Brasil? Porque, me corrija se eu estiver errado, a gente fala da parte teórica, da parte de pesquisa, a orquestra ela acaba sendo aí então um exercício prático desse talento e desse conhecimento. E aí em diante, como é a carreira do músico profissional? Obrigado pela pergunta, é excelente para a gente do curso de música falar sobre essas possibilidades de trabalho dos alunos, né? Os alunos normalmente eles saem para dar aula, por isso nós temos um curso de bacharelado e um de licenciatura. Eles dão aula nas prefeituras, no ensino regular. Eles também, os alunos, os egressos, atendem projetos sociais, dão aulas em bandas, direcionam bandas de música em geral nas prefeituras da região e também em Uberlândia. Tocam em eventos, casamentos, final de semana, shows, muitos shows. Viajam, circulam o país com grupos de música popular, com cantores de música sertaneja, inclusive. Também fazem concursos para orquestras. Nós temos alunos, ex-alunos, tocando em orquestras sinfônicas no Brasil e no exterior. Um deles está na Filarmônica de Israel. Temos alunos que ingressam em bandas profissionais, bandas de música profissionais, como banda da Polícia Militar, banda da Prefeitura de Uberlândia, vários ex-alunos que estão lá contribuindo também nesse aspecto da música. Agora, a música, ela é talento ou se aprende a música, né? Às vezes muitos jovens estão nos acompanhando aqui e falam, eu tenho vontade de aprender um instrumento, um violino, algo mais refinado, mas não tenho talvez o talento, a aptidão. Aonde que é o divisor de águas aí, então, para se seguir na carreira como músico profissional ou não, apenas como esporte, um lazer, um entretenimento? A música é os dois, talento e suor, né? Muito mais suor do que talento. Eu acho que a gente tem que ter um momento da vida, né? Eu acho que o momento ideal para se começar a pensar em música profissionalmente é na adolescência. E independente de se pensar em ser um músico profissional, na adolescência você cria redes, você adquire um conhecimento, tem a oportunidade de adquirir um conhecimento musical que vai se estender ao longo da vida da pessoa e vai enriquecer ela internamente. Para isso nós temos a feliz possibilidade de ter o Conservatório de Uberlândia, que é uma escola grande e muito bem estruturada, e também escolas de música particulares, que também oferecem essa possibilidade. Agora, uma pessoa um pouco mais velha pode estudar música? Pode. Agora, tem que ter um pouco mais de tempo para se dedicar, né, para suar, para ter o tempo de fazer essa transpiração, sentar na cadeira, estudar o seu instrumento, porque a prática musical ela exige a repetição, ela exige um trabalho muscular. Quando você está movimentando o seu corpo para tocar, para produzir o som no instrumento, esse processo ele tem que ser repetitivo e por isso demanda tempo. E, inclusive, isso é um pouco cansativo para quem ouve. Imagine ter
um músico em casa jovem tocando, né? Então é necessário que as pessoas próximas também tenham paciência. Mas essa iniciação musical, então, ela não tem idade, né? É recomendado que seja na adolescência, por talvez vontade própria, também. influência dos pais, ou então aí, né, no decorrer da vida, onde o tempo talvez vai ficando aí, né, você consegue adquirir um tempo maior, se dedicar a um hobby, um prazer, uma paixão que seria a música. Então a iniciação não tem idade. Não tem idade, é possível começar. Eu tive um aluno que ele, depois que ele se aposentou, ele começou a estudar, com 55 anos. E fez o curso dele, fez o curso superior de música, trompetista. Eu acho importante também ressaltar que fazer música a gente tem que ter um propósito. Quando você está tocando em um grupo instrumental, você tem ali os colegas do lado interagindo, você está num propósito de tocar e produzir uma música, eu acho que isso é um grande incentivo para quem está começando. Então, estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas eu acho que a gente precisa de mais grupos como a Orquestra Popular do Cerrado na cidade. Espaços que os alunos possam sentar e tocar um instrumento e ver muito praticamente esse trabalho em conjunto. Eu acho que isso traz uma grande motivação. E foi isso que me motivou como músico. É sentar numa banda, numa igreja e olhar para o lado e ver outros tocando e ver um fruto do trabalho, a música ressoando com um grupo grande. E isso me animou eu pensei assim, eu quero fazer isso para o resto da vida. Quem a partir de agora quiser acompanhar a Orquestra Popular do Cerrado, através das redes sociais, tem toda a agenda de apresentação de vocês, convites também? Vídeos, né? Especialmente no YouTube a gente coloca os vídeos mais completos, né? Mas no Instagram e no Facebook a gente coloca as chamadas das apresentações, os flyers, as postagens, né? E eu queria ressaltar que esse é um trabalho que envolve muita gente. É feito a várias e várias mãos. Nós temos colegas professores, eu estou aqui falando, mas tem outros que trabalham conosco. Professor Eduardo Túlio, professor Helder Tomás, professor Marcelo Madureira. Tem o apoio institucional da universidade, através do reitor, que administra uma grande instituição, professor Valder Steff, professor Helder Eterno. E sem esse apoio institucional, o grupo não existiria. E fica o convite a todos que nos acompanham. Professor, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Band Entrevista hoje recebendo o pesquisador e professor do curso de música da UFO, Alexandre Teixeira, responsável por esse super projeto que é a Orquestra Popular do Cerrado. A você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.